Shalom, 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 amados irmãos. Hoje nós vamos falar de fractal. Na verdade, é algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração agora pela manhã, então não é um estudo, tá? Eu só quero ministrar a vocês algo profundo, né? O que é um fractal? Primeiramente, o que é um fractal? Peguei aqui da Wikipédia. É um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Disse que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autossimilares e de escala. Em muitos casos, um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo recorrente ou iterativo. Eu vou pegar um outro texto que eu selecionei. Bom, aqui ele dá alguns exemplos na natureza, tá? Olha, desde uma célula, um raio, um vaso sanguíneo, uma árvore, tudo se repete, ok? Tudo tem um padrão fractal. Ó, expressões de fractalidade nas escalas microscópicas e macrocósmicas. Por exemplo, o relâmpago, né? O relâmpago, o raio, né? O que ele é? Depois aqui a gente vê como raízes das árvores, como os nossos vasos sanguíneos no corpo. Então, são padrões que se repetem, do macro ao micro. Ó, vou ler um pouquinho aqui. As árvores são fractais naturais, padrões que repetem cópias cada vez menores para criar a biodiversidade de uma floresta. Eu tenho um vídeo no canal, né, que fala que somos como árvores. É um vídeo muito interessante. Assistam esse vídeo. Tem muito conteúdo muito precioso lá, tá? Cada galho de árvore, do tronco às folhas, é uma cópia do que veio antes. Este é um princípio básico que vemos repetidamente na estrutura fractal das formas de vida orgânica em todo o mundo natural. Sistemas fluviais se ramificam assim como árvores e sistemas biológicos. Quando a gente enxerga um mapa, né, visto de cima, ele tem como se fosse, né, raízes de árvores, como se fosse um sistema sanguíneo. Estão entendendo o que é um fractal? Os vasos sanguíneos são estruturas fractais. A natureza usa a geometria fractal por uma questão de eficiência energética. Então aqui, ó, o ser humano aqui no sistema nervoso também, tá? Também é idêntico aos raios, ok? Olha a placenta, isso aqui é uma placenta, tá? Essa estrutura que vocês estão vendo aí, ele parece uma árvore, mas é uma placenta. Olha que coisa mais linda. Os pulmões, olha aqui os pulmões, né? Ele não repete o padrão dos galhos de uma árvore. Também aqui, ó, o coração, olha como que é o sistema arterial do coração. A rede neural biológica, os neurônios. Então, isso é fractal. Olha o coração, aqui é o cérebro humano, o cerebelo, também, olha, parece raízes, parece, né, uma ramificação, um raio, tudo se repete. Ó, o aglomerado de galáxias, ó, teia cósmica, simulação da maior estrutura do universo. Ele parece o nosso sistema neural, né, do nosso cérebro. Então, fractais espirais na natureza, olha só. Aqui é uma flor, o miolo de um girassol. Aqui nós temos uma planta, aqui nós temos uma pinha, aqui nós temos uma planta também, um brócolis romanesco, um pavão, olha que lindo, ó. É análogo à simetria de campo magnético, olha que tremendo. Ó, a espiral meteorológica formada por ciclone. Olha como é que é a galáxia, idêntica, né? Fractais também podem exibir simetria regular de polígonos e poliedros, como vemos alguns exemplos abaixo. Ó, esferas metálicas induzidas por magnetismo, formando padrões poligonais análogos aos moleculares. Ó,
Olha aqui, com relação também a floco de neve, olha que lindos flocos de neve. Olha a colmeia das abelhas. As flores, olha que coisa mais linda. Ó, representação circular de órbitas planetárias, formando um fractal. Olha, outros exemplos aqui, geometrias fractais formadas por ressonância de vibração sonora na água. Lembrando, né, que nós somos seres praticamente formados, acho que é em torno de 70% de água, tá? Vamos ver aqui, ó, um videozinho representando isso. Nós temos um macro e quando ele vai indo para o micro, né, ele tem uma similaridade, são semelhantes, né? Bom, e por que falar de fractal, né? Por que falar de fractal? Nós somos fractais de Deus, né? O macro no micro. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós também geramos filhos, né? Que também vem, assim como a imagem e semelhança de Deus, mas também vem uma imagem e semelhança nossa, né? Então, tudo isso é representativo. Mas eu quero chegar exatamente, por exemplo, em nós, como este micro do macro, tá? Então, no macro, nós temos ordenanças lá na Torá, por exemplo, sobre a menorá, sobre o acendimento das luzes da menorá, sobre o fogo da menorá que não pode se apagar, tá? Nós temos o macro das festas bíblicas na Torá, o macro, e nós temos o micro das festas bíblicas em nós, já vou explicar isso para vocês, que é o principal que eu quero ensinar para vocês. Nós temos o macro, que é a representação, né, por exemplo, dos 7 Espíritos de Deus, que eu quero colocar aqui, Isaías 11, 2, que diz assim, vou ler desde o 1, tá? O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, tá? Então aqui nós temos 7 Espíritos de Deus, como o macro. Isso repousa sobre, né, sobre o Filho, que é Cristo, e repousa sobre nós também. Nós temos que ter estes 7 Espíritos também. Todos esses 7 Espíritos nós temos que ter. Porque nós somos, né, o macro representando esta grande menorá, depois Cristo também representando esta menorá, mas sempre numa escala do macro, que é o Pai, que é o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho, e depois nós, né, como corpo de Cristo, também nós somos uma representação, um fractal, né, desta representação de menorá. E dentro de nós temos que ter esses 7 Espíritos de Deus também. Eu quero trazer aqui para vocês também o que fala sobre, por exemplo, nós estamos falando de menorá, vai falar sobre a luz do mundo. João 8,12, olha, presta atenção. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, o macro, e depois aqui, olha, o outro versículo vai trazer o quê? Mateus 5,14. Lá nós vemos que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. E aqui vai dizer o quê? Vós sois a luz do mundo. Então, os fractais, eles são cópias, né, sempre do macro, né? Aqueles pequenos fractais que vão se dividindo são como cópias, são cópias do macro. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo, e aqui diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador,
e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, tá? Mas onde que eu quero chegar, já que estamos, né, finalizando a 7ª festa deste ciclo, eu quero falar sobre as festas. Existe uma celebração de festas no macro, que seria este período anual, tá? E existe uma celebração de festas no micro, que é este templo aqui do Espírito Santo, que somos nós. Então, existe um macro e existe um micro. Assim como Cristo disse, eu sou a luz do mundo, e depois ele diz, vós sois a luz do mundo, existe uma celebração de festas no macro, né? Porque conforme eu fiz o vídeo, que Deus não é um Deus aleatório, tá? Todas as coisas foram determinadas em tempos determinados, em momentos exatos. Existe também em nós, tá? Este micro, né? Desse fractal das festas em nós. E eu já vou explicar para vocês. Essa representação da menorá eu já coloquei várias vezes, né, no grupo. E fala sobre as 7 festas. Né? Nós já falamos dos 7 Espíritos de Deus que tem que estar em nós, né? Porque nós somos essa menorá ambulante, nós somos esse lugar onde tem que estar acesa todas as 7 luzes, né? Os 7 Espíritos de Deus têm que estar presente em nós, né? Não tem como estar faltando uma luz, nós temos que estar com todas as luzes acesas. E assim não é diferente na representação das festas. Nós temos uma celebração, conforme o mandamento dado em Levítico, sobre os tempos determinados de cada festa, tá? Não vou adentrar aqui especificamente em cada um, porque eu já fiz vídeos sobre isso. Mas o que eu quero falar é desse fractal, que existe um macro de celebração de festas nesse ciclo anual, mas existe um micro de celebração dessas festas em nós. E esse micro é o nosso dia, é o nosso presente. Nós vivemos um presente. Eu acordo e vivo o meu presente. Eu não vivo o meu passado e eu não vivo um futuro, eu vivo o presente. O que é passado foi presente ontem. Então eu vivo um presente. E eu tenho que viver, vocês já vão entender, essas 7 festas no meu dia. Tá? Porque no meu dia eu tenho que estar na minha mente, o verdadeiro cristão, ele não divide a sua vida em 2. Aqui a minha vida mundana e aqui a minha vida espiritual. Não, as coisas se entrelaçam. Ou você é um falso crente. Então, você vai trabalhar, mas você continua sendo um filho de Deus, você continua sendo uma filha de Deus, você tem que continuar sendo essa menorá acesa, né? Vós sois a luz do mundo. Então, nesse dia, eu tenho que lembrar que Cristo morreu por mim como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho que lembrar que ele é o pão sem fermento que desceu do céu, sem fermento, sem pecado. E assim eu devo ser também, alguém que não pode, que tem que obedecer os mandamentos. O que é o pecado? É a transgressão à Torá. A transgressão à Torá é o pecado, tá? Então, eu tenho que ter isso em mim, não somente na minha memória, mas na minha prática do meu dia a dia. Eu tenho que lembrar que ele é a primícia. Essa é uma esperança. A esperança que nos move, a esperança que nos dá vida, a esperança de que Cristo é a primícia dos que dormem. Se ele é o primeiro, a primícia, nós também, né? Nós dormiremos, né? Mas ressuscitaremos, assim como ele ressuscitou. Nós também vivemos Pentecostes, né? Pentecostes como
a celebração do recebimento da Torá no Sinai, assim como a celebração do recebimento do Espírito Santo pelos apóstolos. Então, neste dia, tudo isso tem que acontecer em nós. As trombetas têm que tocar dentro de nós. Por que as trombetas têm que tocar? Lembrando, fique atento, se santifique, Cristo voltará. Cristo voltará. Todo dia nós temos que nos arrepender. Como que nós vamos deixar, dormir sem nos arrependermos diante de Deus? Sem nós pedirmos perdão a Deus pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, iniquidades. Todos os dias nós temos que fazer isso. E todos os dias nós temos que nos alegrar, lembrando que Cristo é o tabernáculo vivo entre nós. Ele tabernaculou entre nós, Ele está entre nós. Então, é nesse ponto que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Pai Nosso fala sobre isso. Pai Nosso que estás nos céus, macro. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino no micro. Venha o teu reino no micro. Seja feita a tua vontade no macro. Assim, na terra, o micro, como é no céu, no macro. O Pai Nosso já nos dá esta direção. Então, eu quero que vocês entendam a importância disso. Tenham sempre em mente esta menorá nas suas cabeças. A menorá, ela tem muitas ministrações com ela. Mas esse não é o intuito dessa meditação. É lembrar que somos fractais. Somos fractais, do macro, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, Deus Pai Todo-Poderoso. Yud, Re, Vav, Re, Yahuwah. Assim na terra, micro, como é no céu, o macro. Você tem que acordar e lembrar. Eu posso estar guardando tabernáculos agora no macro como ordenança, mas eu tenho que guardar tabernáculo no micro todos os dias da minha vida. Todos os dias. Mas um não anula o outro. Um não elimina o outro. Jamais. Um não elimina o outro. Porque se nós entendermos que essa vida, este momento, este hoje, este agora, é a única coisa que nós temos, é o único tempo concreto, nós estamos limitados, nós estamos encaixotados. Existe um atemporal. Isso parece muito doido, né? Você imaginar que existe um atemporal. Nós estamos vivendo este tempo aqui, cronológico, mas existe um atemporal. E por isso que a Torá não foi abolida, porque existe um atemporal. Amém? Então eu espero que vocês tenham compreendido esta palavra, do fractal. Isso é muito profundo, é muito mais profundo do que eu estou falando aqui agora, mas para que vocês tenham a compreensão do que é viver a santidade de Deus. É olhar para essa menorá, olhar para o que ela nos revela. Eu falei de 3 coisas: os 7 Espíritos de Deus em nós, a luz que não pode se apagar, tem que estar acesa perpetuamente, A luz tem que estar acesa continuamente. Todo mundo concorda que nós temos que ter os 7 Espíritos do Senhor, todo mundo concorda que nós temos que ter a menorá acesa em nós, mas nem todos concordam que as festas ainda são válidas, Interessante. Mas, enfim,
né? Tudo tem um tempo determinado para cada pessoa receber o entendimento. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, medite. Não refute assim de primeira, sabe? Não fique brabo, não fique isso é heresia, isso é isso, aquilo. Reflita, pare um momento, coloque a cabeça para pensar, peça a direção do Espírito Santo. Não acredite no que eu estou falando, mas peça a direção do Espírito Santo, se isso é real ou não, em nome de Jesus. Convido vocês a participarem do grupo Libertos por Cristo, tá? Estejam conosco nesta grande família, que é a família Libertos por Cristo. Amém? Shalom, shalom.